Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua mente e o seu coração nesse dia. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, a respeito de um milagre em meio à dor. Eu não sei o que você tem vivido, quais são as dores e as perdas que têm afligido a sua alma e a sua história, mas o Senhor sabe exatamente o que está se passando com você e dentro do seu coração, e Ele escolheu esse dia para renovar as suas forças e falar profundamente com você. Então, se você crê, você receba em nome de Jesus essa palavra e essa revelação da parte do céu, do Senhor, do coração de Deus para o nosso coração. Lá em 2 Reis 4, a partir do versículo 1, nós encontramos uma história poderosa, intitulada O Milagre do Azeite. E esse é o milagre em meio à dor. Diz assim a palavra do Senhor: certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar com Eliseu. E ela disse: o teu servo, o meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor, que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu lhe perguntou: como posso ajudá-la? Diga-me o que é que você tem na sua casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em sua casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver com aquilo que sobrar. Esse texto não revela o nome dessa mulher, nem o nome do seu falecido marido, então nós podemos nos apropriar dessa história, porque essa história fala a respeito de todos nós. Todos nós em nossa vida, em nossa caminhada com o Senhor, muitas vezes passamos por momentos inexplicáveis. Como diz o apóstolo Paulo, ficamos perplexos, mas não desesperados, porque o poder do Senhor sempre se manifesta. E foi assim que aconteceu na vida dessa mulher. Aquela mulher conhecia o poder de Deus, ela tinha consciência do nível de poder que Eliseu recebeu de Elias. Nós sabemos que a unção que estava sobre Elias no passado foi derramada em dupla medida sobre Eliseu. Então o seu marido ali naquela escola de profetas, ele viveu naquele ambiente, um ambiente onde o sobrenatural ele se misturava com o natural de uma maneira poderosa, de uma maneira poderosíssima. Ele era discípulo do profeta de Deus. Então, será que passava na cabeça daquela mulher que o seu marido de repente seria recolhido de uma maneira tão repentina e ela seria deixada em total miséria? Como que poderia ser possível a esposa de um discípulo do profeta, cujo mestre carregava o poder e a autoridade recebida do próprio Deus de Israel, de repente se encontrar nessa situação? Mas foi exatamente o que aconteceu. E eu compartilho com você hoje o que Deus me revelou a respeito dessa história de milagre. E se você crê, receba, tome posse. Em primeiro lugar, aquela mulher ela caminhava com firmeza. Podemos ver que após a morte do seu marido, ela prosseguiu com a sua vida e com seus afazeres, apesar da pobreza e da escassez. Apesar do luto, ela continuou caminhando. O texto nos revela que foi a vinda de um credor e a iminente perda de seus filhos que moveu seu coração para procurar o profeta. Essa mulher então, ela faz um balanço da sua situação e vai ter com Eliseu. E pela sua fala nós podemos perceber que se tratava de uma mulher direta, sincera e de poucas palavras. Ela não estava deitada em uma cama se lamentando ou brigando com Deus pela sua situação, nem com raiva da vida. Ela acreditou na unção que havia sobre ele e pensou: com certeza ele terá uma direção de Deus para que eu possa seguir em frente e resolver essa situação. Em segundo lugar, a sua mente não estava em estado de desespero. Quando perguntada a respeito do que tinha restado na sua casa, do que ela ainda tinha em mãos, ela descreve com muita clareza: Senhor, apenas uma vasilha de azeite. Havia uma fé dentro daquela mulher que ainda mantinha suas emoções firmes apesar do cenário caótico.
Ela conhecia o sobrenatural. O seu marido era temente ao Senhor. A fé que foi construída a partir das suas vivências, das suas experiências, no meio da sua família, não havia se perdido, apesar do luto e do sofrimento. Então, em terceiro lugar, essa mulher não questiona a ordem de Eliseu. Ela poderia ter pensado, essa ordem não faz sentido. O que tem a ver o meu azeite com as vasilhas dos vizinhos? E eu ouso dizer, meu querido, minha querida, que se fosse eu ou você no lugar dela, talvez a gente poderia pensar, o que será que está passando na cabeça de Eliseu? Eu peço provisão e ele me manda correr atrás de vasilhas? Como isso vai resolver o meu problema? Estou prestes a perder os meus filhos, a única coisa que me restou. E por que eu pararia para bater na porta de vizinhos e pedir essa ajuda? Mas aquela mulher, ela não questionou, ela creu. E porque creu, ela obedeceu, sem perguntar. Ela não pensou na lógica e nem na vergonha de se expor diante das pessoas. Em quarto lugar, eu considero que é o ponto mais importante desse texto. Essa mulher então começa com o que ela já tinha. Ainda restava um pouco de azeite. O profeta não desprezou nem desconsiderou a porção que ainda estava lá, mas provocou ainda mais a fé dela. Seria fácil a ele dizer, volte para sua casa, peça vasilhas emprestado, deite, durma e amanhã vai estar tudo cheio. Mas era necessário da parte dela ainda um último movimento de fé. Ter a coragem de olhar para o pouco que tinha e acreditar que a partir daquilo aconteceria algo sobrenatural. Finalmente, quando aquela mulher, sem duvidar no seu coração, começa então a derramar o azeite de vasilha em vasilha, até que não restou mais nenhuma. E tudo aconteceu da maneira como ela creu, firmada na palavra que havia sido liberada, ao ponto de ela e seus filhos terem recursos para viver com tranquilidade pelo resto da vida. Aquela mulher correu atrás de uma provisão para aquela hora, mas a sua fé, a sua obediência deu a ela sustento vitalício. Talvez agora você esteja deitada em uma cama, desanimado, triste, dizendo para si mesmo, agora acabou, é o fim, eu não vejo mais solução para a minha situação. Pode ser que você esteja desolado diante de um luto, de uma enfermidade, de uma grande perda financeira, de modo que você se vê sem saída. E de fato isso acontece conosco e é o próprio Deus que permite essas situações para que a sua glória se manifeste de maneira mais poderosa. Lembre-se do Deus que você já conhece. Lembre-se de que hoje nós temos muito mais do que o profeta Eliseu. Nós temos o próprio Cristo Jesus conosco, aquele que é mais poderoso que qualquer profeta que já existiu e do que qualquer situação, por mais assustadora e difícil que pareça. Por isso levante-se, corra aos pés do Senhor e derrame o azeite que ainda lhe restou. O Senhor está te chamando, mas pode ser que você ainda diga, Senhor, eu não tenho mais força, eu não tenho mais vontade de viver, como eu poderia te buscar, como eu ainda teria azeite para lhe oferecer, para derramar aos seus pés, como eu poderia caminhar ainda na sua direção em fé, mas a única coisa que Deus espera de você e que Ele te convida, que Ele te convoca nesta hora, é para que você se prostre e derrame o seu azeite aos pés dele. Ouse ter fé, ouse obedecer, ouse seguir a sua direção, apesar da falta de lógica, porque o milagre está logo ali. O que nos separa muitas vezes do mover do Senhor, do seu sobrenatural, dos seus milagres, é a dúvida, é o questionamento, é a busca por lógica, por sentido. Se hoje o Senhor te trouxe até aqui para ouvir essa mensagem, você está a poucos passos do seu milagre e esses passos são exatamente fé, coragem e obediência confiante. Fé para crer no poder de Deus apesar do cenário de morte. Coragem para correr atrás dele, correr até ele, em obediência para seguir o que ele tem te ordenado a fazer hoje. O Senhor não desconsidera a nossa dor. Muitas vezes podemos nos sentir assim, achar que Deus não considera, mas Ele considera, Ele não desconsidera a nossa dor. Ele não é alheio ao nosso sofrimento, aos momentos difíceis que nós passamos, às nossas perguntas, mas Ele se entregou não apenas para responder perguntas, não apenas para considerar a dor que sofremos, Ele se entregou na cruz para que fôssemos curados, sarados, restaurados. Ele quer lançar luz na nossa história e não
não apenas ouvir o nosso lamento, Ele quer nos reconstruir e não apenas nos fazer sentir validados diante da nossa dor, mas para que Ele faça infinitamente mais, para que haja cura, restauração, alegria e paz no Espírito Santo. Ele espera de nós um movimento de fé em seu amor e em sua direção. Receba essa palavra, levante-se hoje, porque o Senhor te chama para andar em vitória e Ele mesmo te dará graça para obedecê-lo e você viverá um milagre em meio à dor. Se essa mensagem falou o seu coração, deixe o seu like, o seu comentário, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e principalmente compartilhe com quem você sabe que precisa ouvir essa palavra do céu hoje, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.